Essa é uma daquelas histórias que às vezes a gente escuta e até parece que são inventadas, né? Até parece que veio de um roteiro de um filme, mas realmente essa história aconteceu. Foi mais ou menos lá pelos anos 2000, foi com uma amiga minha de faculdade, vamos chamá-la de Amanda. E a Amanda era muito fã de Jorge Benjor e nós morávamos numa cidade do interior, né? Não era uma cidade muito grande, e ia ter um show do Jorge Benjor nessa cidade, então a Amanda foi com seu namorado assistir o show, feliz da vida, ela era super fã. E chegando lá, durante o show, teve um momento que o Jorge Benjor começou a chamar algumas pessoas, né, que estavam dançando, cantando, para subir no palco. E a Amanda foi uma delas, né, porque ela conhecia todas as letras, conhecia todas as músicas, estava muito empolgada, então acho que chamou a atenção. E Jorge Benjor chamou a Amanda, entre outras pessoas, para subir no palco. E ela subiu, dançou muito, com as outras pessoas, com a banda, né, com o próprio Jorge Benjor. E foi um momento, assim, incrível, né, para ela. Terminando, a produção chamou ali o pessoal que tinha subido ao palco e disse assim, olha, o Jorge Benjor convidou vocês, né, depois que o show acabar, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem, vocês podem ir no camarim, trocar uma ideia com ele, conversar, tirar foto, pegar autógrafo. Era a época do autógrafo ainda, né? Não era a época da selfie para postar nas redes sociais. E ela falou: Nossa, eu aceito, eu super quero, né? Com certeza quero ir no camarim conversar com o meu artista predileto. O namorado dela estava super bicudo, né? Porque tinha ficado meio de fora, né? Desse movimento. E foi lá falar com ela: Olha, mas jura que você vai ainda lá no camarim? Você já subiu no palco, né? Fica comigo aqui, vamos fazer alguma coisa. E ela falou: Não, é uma oportunidade única. Eu quero muito ir lá no camarim, depois a gente fica junto, né? E ele começou a pressionar, né? Que não, que aonde já se viu, né? Você deixar seu namorado para ir no camarim de um artista, que isso não era certo, que ele ia ficar sozinho e que ela não estava se dando respeito, esse tipo de fala, né? E ela disse, olha, eu vou aceitar o convite, né? Você gostando ou não. Aí ele disse assim, bom, então eu vou embora, né? E não vou te levar para casa, porque ele tinha ido de carro, ele tinha carro, ele tinha ido de carro e eles iriam voltar juntos. Isso numa época onde a gente não tinha internet no celular, onde a gente não tinha as facilidades, né, de carro de aplicativo, esse tipo de coisa, né? Só tinha a opção de táxi, táxi era muito caro. Mas ela disse: Não, tudo bem, se você quer ir embora, então pode ir que eu vou ficar. E ele fez isso. Ele foi embora, deixou ela para trás e ela ficou. Depois do show, ela foi no camarim e teve ali um momento, né, inesquecível ali com alguns outros fãs e conversaram com o Jorge Benjor e pegou autógrafo, né, tirou foto, né, de câmera, né, porque ainda não era as fotos de celular. E não se arrependeu, ficou feliz da vida, curtiu ali o momento, depois ficou mais um pouco lá, né, nesse espaço de show. E aí, na hora de ir embora, ela ficou avaliando as possibilidades que daria para fazer e, como eu disse, não era uma cidade muito grande, ela falou, quer saber? Apesar de ser madrugada, não é muito perigoso, eu vou embora a pé, né? Eu tô, assim, me sentindo nas nuvens, eu vou curtindo, né? Tá uma brisa gostosa, tá uma noite gostosa, eu vou andando, vou caminhando para casa. E assim ela fez. Estava voltando, caminhando, né, feliz de ter passado aí por essas experiências, né, mas, claro que nem tudo acontece como a gente planeja, né, e começou uns pingos de chuva, de repente a chuva apertou e começou uma chuva forte, e ela estava no meio do caminho, não tinha meio que como voltar, e ela falou, bom, vou andando na chuva, chegando em casa eu tomo um banho, me seco, paciência, né, é o velho ditado, você tá na chuva é para se molhar. E estava andando ali na chuva quando ela notou um carro passando meio assim do lado dela e né, devagarinho acompanhando ela andando. E aí ela assustou, falou: Bom, acho que tem alguém me seguindo, né? Ou tem um carro aqui do lado, uma coisa estranha, né? E aí ela deu uma olhada assim, não era um táxi, porque os táxis nessa cidade têm todos a mesma cor. Era um carrão assim, um carro chique, um carro bonito, que tinha um motorista e tinha uma pessoa no banco de trás. Então, assim, era uma pessoa com motorista, né? Nisso, a pessoa do banco de trás
abaixa o vidro. E quando ela olha, não é ninguém menos que o Jorge Benjor. E aí ele diz: Oi, tudo bem? Você quer uma carona? E ela, obviamente, muito surpresa, aceitou a carona e falou: Sim, eu aceito, com certeza, né? E aí ela entrou no carro do Jorge Benjor, e o motorista tocou pro bairro dela, né? E deixaram ela em frente ao prédio dela. Foi super cavalheiro, né? Conversaram ali. E, e aí, imagina, para ela foi o ápice, né? Porque foi no show do artista que ela amava, subiu no palco, foi no camarim, ainda no final, ainda pegou uma carona, né? Com o artista. No dia seguinte, o namorado ligou para ela, ainda meio chateado, né? Como se ele tivesse razão, falando: Nossa, nem acredito que você ficou. Poxa, né? Me senti sozinho, me senti abandonado, né? E ele, assim, nem se preocupou como que ela tinha ido embora, o que tinha acontecido, né? E meio reclamando, né? Como se ele fosse a vítima ali que tivesse ficado sozinho, abandonado pela namorada. E aí depois ele perguntou como é que ela tinha ido embora. E aí foi que ela respondeu, foi a pá de cal mesmo, né, no relacionamento, porque ela disse: Olha, você me deixou para trás, quis me controlar, né? E no fim das contas, quando eu tava indo embora, eu peguei uma carona com o Jorge Benjor. E eu acho essa história incrível, porque mostra assim como ela manteve ali a opinião dela, né? Apesar de um homem ele querer controlar a situação, né? E as coisas foram acontecendo ali de uma forma muito espontânea. E no final, ainda por cima, ela pegou carona com o Jorge Benjor. E esse namorado depois virou um ex-namorado, né? E essa é uma história que a gente gosta de contar. Eu sempre lembro dela, essa minha amiga também. Inclusive, esse ano vai ter um show do Jorge Benjor na cidade que eu moro. Ela tá vindo pra cá, nós vamos nesse show juntas. E comemorando, assim, a nossa amizade, e também porque gostamos do artista, né? E aí relembramos novamente essa história. E toda vez que a gente conta, assim, é uma forma de relembrar como que a gente tem que se posicionar nos nossos relacionamentos. E como isso fez diferença ali naquele momento da vida dela.